Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao webinar Netflix Auditor Update. Meu nome é Alexandre, trabalho aqui junto com a equipe técnica da Icon e hoje eu serei o host de vocês, ok? Bom, se vocês quiserem enviar perguntas ou tiverem dúvidas, vocês podem usar o chat privado à vontade. É só clicar ali no nome do host, Alexandre Conceição, e iniciar chat privado. Aí vocês vão conseguir mandar as perguntas para mim, tá? Tem mais um pessoal entrando aí, já temos bastante gente. Vamos dar início aqui à nossa apresentação. A nossa ideia hoje é mostrar para vocês alguns updates que a nossa plataforma Netflix Auditor recebeu recentemente. E esses updates são bem importantes porque eles mudaram um pouco ali a estrutura de como o Netflix Auditor funciona e trouxe alguns relatórios novos bem interessantes aí para o pessoal da TI, tá bom? Qual que é a nossa agenda para hoje? Eu vou falar um pouquinho para vocês do que é o NDC, que é um software complementar ao Netflix Auditor. Muitos dos nossos clientes ainda não conhecem o NDC, então a gente vai fazer uma rápida pincelada ali só para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor sobre a ferramenta. E nós vamos falar também das novidades da versão 9.95, que é a versão atual do Netflix Auditor. Vou falar um pouquinho também ali sobre a instalação, o update para a versão atual. Vamos falar um pouquinho também sobre o User Activity, que é uma das funcionalidades também do Netflix Auditor, que permite gravar sessão remota, sessão de trabalho ou o próprio desktop ali dos seus servidores, né, para incrementar essa auditoria e segurança. Então, tudo aquilo que, por padrão, os logs não pegam, a auditoria comum não pega, você consegue ter através desse User Activity Video. E, por último, ali a gente vai fazer uns 10 minutinhos de perguntas e respostas ali, então fiquem à vontade para perguntar, tá? Bom, o que é o Netflix Data Classification? Então, a Netflix Auditor, ela já tinha ferramenta para auditoria de ambientes, como vocês conhecem, né, que é o próprio Netflix Auditor, e ela não conseguia, na verdade, dar uma resposta que muitos dos nossos clientes tinham. Aliás, responder uma dúvida que nossos clientes tinham, que era como é que a gente faz para identificar o que eu tenho dentro da minha infraestrutura quando eu estou falando ali dos dados. Então, a gente conseguia responder quem mexeu com os arquivos, quem modificou, se teve arquivo que foi deletado ou não, por exemplo, mas a gente não conseguia dizer qual era o conteúdo ou quão sensível era essa informação que estava sendo modificada. Pensando nisso, a Netflix ela comprou uma empresa chamada Concept Search, que é a base do nosso software aqui chamado Network Data Classification, que é um software que já fazia isso há vários anos, e a gente acabou criando esse produto novo chamado Netflix Data Classification. Hoje ele está na versão 5.5.2, e a ideia dele é, eu vou fazer uma varredura dentro dessa infraestrutura do meu cliente onde tem dados e vou dizer que tipo de dados ele tem ali dentro. Se é um dado pessoal, se é um dado que pode cair numa LGPD, se é um dado que é restrito e tudo aquilo que o cliente achar que é necessário para ele. Então, a gente consegue aqui ter essa visão sobre que tipo de dado a gente está vendo, tá? Só para mostrar rapidamente para vocês como é o funcionamento da solução, aqui nós temos 3 serviços principais dentro do nosso Data Classification, que é um coletor, um indexador e um classificador, ok? O coletor ele vai conectar com essa infraestrutura e vai começar a coletar informações de todos os tipos de arquivos que tem ali dentro e de todas as configurações que esse ambiente tem, ok? Num segundo passo, ele vai começar a indexar todo esse conteúdo e a partir dessa indexação ele cria um grande volume de dados, vamos colocar assim. E por último, mas não menos importante, nós temos um classificador que vai dizer que tipo de arquivo é aquele. Tá? No nosso caso aqui nós temos 39 mil arquivos classificados no nosso exemplo. Vou clicar aqui em Sources para a gente conhecer um pouquinho melhor. E ele vai me trazer aqui alguns sources que eu já tenho dentro do meu NDC. A gente apelidou aqui de NDC, né? Carinhosamente, é o Netflix Data Classification. Eu tenho aqui um confidencial, um file server, os dois são file servers, eu tenho um SQL e um SharePoint. Isso aqui são só exemplos, né? Nós temos mais alguns frameworks que nós podemos colocar aqui, né? Mais algumas infraestruturas como Oracle, SQL, MySQL, um servidor em Samba, utilizando o file server do Linux, né? Você também pode adicionar aqui. Inclusive, até mesmo o Google Drive você consegue adicionar dentro dessa infraestrutura, tá? Legal. Então, como é que funciona? Eu vou simplesmente clicar aqui no botãozinho adicionar e eu posso colocar aqui qualquer um desses itens dentro da minha auditoria. A única coisa que eu vou precisar basicamente é o endereço e o nome de usuário e senha para que eu possa me conectar com essa infraestrutura. A gente também não utiliza agente, da mesma forma como a gente já faz para o Netflix Auditor, isso vai ser tudo coletado
sem utilizar agente, tá? Legal. Como é que funciona então para ele classificar? Então ele vai mostrar aqui que eu tenho um número X de documentos, o tamanho desse armazenamento, e depois que ele coletar essas informações, ele começa a fazer aquela classificação. Essa classificação ela é feita através de taxonomias. Essas taxonomias são regras computacionais que você pode criar da forma como você achar mais conveniente. A gente já colocou um monte de taxonomias aqui prontas para vocês, tá? E como exemplo, a nossa equipe aqui da Icon criou essa chave chamada LGPD. Como a taxonomia ela é flexível, você pode criar quantas você quiser, você pode criar taxonomias para mais diversos fins. Então, eu quero encontrar um número de contrato, um CPF, um RG, ou até mesmo dados nos meus documentos que esteja escrito confidencial. Tudo isso você pode encontrar utilizando o Data Classification. E assim, você consegue identificar tudo aquilo que tem dentro da sua infraestrutura e decidir o quão vamos dizer, sigiloso é aquele documento, e aí escolher o tratamento adequado para ele, ok? No nosso exemplo, nós colocamos aqui pessoa e identificação, e colocamos aqui um CPF, por exemplo. No nosso CPF, eu tenho aqui um clue, que seria a minha regra para essa taxonomia. Eu tenho duas regrinhas aqui, uma regex e um case sensitive. E o regex é uma expressão regular que o computador vai procurar ali quando ele encontrar um documento. Então, quando ele encontrar os dígitos, né, três dígitos, pontinho alguma coisa, mais 3 dígitos, pontinho alguma coisa, mais 3 dígitos, tracinho, 2 dígitos, ele vai entender que isso é um CPF se tiver atrelado com um case sensitive chamado CPF. Então, ele faz a junção dos dois. Ok? Legal. Se eu clicar aqui em Browser, por exemplo, ele vai carregar para a gente ali os documentos onde eu tenho essas informações e ele vai exibir para mim. Então, ele tem aqui documentos que são de Word, alguns documentos que são PDF, então ele consegue fazer isso para praticamente qualquer tipo de extensão, né? Você pode configurar, inclusive, essas extensões se você quiser, e você pode pedir para ele trazer essas informações para você. Então, ele consegue trazer de dados estruturados, dados não estruturados, inclusive de imagens. Basicamente é isso que o nosso Netwix Data Classification faz. Ele classifica todos esses dados para você e assim você tem acesso e fica sabendo de tudo que você tem dentro da sua infraestrutura. Legal, mas o que mais a gente consegue fazer com Data Classification? Em Workflows, eu posso criar algumas regras de tratamento para esses dados. Então a gente divide esse tratamento em duas partes. Um Data Tagging e um outro que a gente chama de Data Remediation. Eu posso clicar aqui em adicionar, por exemplo, para dar um exemplo para vocês. Eu posso fazer uma migração de arquivos, então posso copiar ou mover o arquivo de lugar. Então, eu classifiquei um novo documento, esse documento foi classificado como um CPF. E ele não pode ficar na pasta raiz, por exemplo, do meu file share. Eu posso mover ele para uma pasta confidencial e lá ela vai ter segurança porque tecnicamente só o pessoal que tem acesso a dados confidenciais poderia mexer nela. Então eu posso fazer uma migração. Obviamente que o tipo de workflow que eu posso criar vai variar um pouquinho de acordo com, vamos dizer, o source do qual a gente está falando, né? Por exemplo, no caso do Microsoft SharePoint, eu posso fazer uma atualização de campo, por exemplo, mas a migração é possível só para file server, por exemplo, ou servidor Samba e assim sucessivamente. Ok? Legal, pessoal. Então esse é o Netwix Data Classification e agora eu vou comentar um pouquinho para vocês das atualizações que a gente teve para a plataforma do Data Classification. A gente adicionou alguns relatórios novos, né? Esses relatórios eles são para o SharePoint Online e eu vou mostrar para vocês onde eu consigo encontrar esses relatórios. Na verdade, é uma junção do Netwix Auditor com o Data Classification para a gente conseguir gerar esses dados. Então, só para mostrar para vocês, eu vou clicar aqui em Reports, nos meus relatórios, e eu tenho aqui alguns relatórios chamados Data Classification. Então, todos os relatórios que a gente encontra aqui no Netwix Auditor, e vocês devem ter visto que isso foi mudando conforme o Netwix foi atualizando, esses relatórios para os clientes que possuem as duas ferramentas. Então, tudo aquilo que ele classificou, ele consegue gerar esses relatórios para a gente. Legal? E o que a gente adicionou agora recentemente nesse último update foi os relatórios para SharePoint. Que tipo de relatório eu consigo ver?
eu consigo ver relatórios como atividade relacionada com objetos que foram classificados, então ele entende que isso seria uma atividade com dados sensíveis, vamos colocar assim. Então, se teve alguém que copiou um documento que tem um CPF, ou mexeu em algum site do SharePoint que tem algum tipo de dado ali pessoal, ou que foi categorizado como sensível, essas informações vão aparecer aqui pra gente nessa relação que ele cria com esses objetos. Para quem ainda não conhece, né, só para citar, a gente também já tem isso para o SharePoint on-premise, né, então tem para o SharePoint e SharePoint Online, e tem também para o File Server, ok? A gente espera que futuramente a gente consiga adicionar mais data sources aqui. A gente começou só com File Server e agora já tem até o SharePoint Online. Legal. Essas foram as modificações para o Netwix Data Classification. Se vocês tiverem dúvidas ou precisarem de ajuda, a nossa equipe da Icon está disponível para ajudar vocês. É só mandar um e-mail para o suporte@icon.com.br que o pessoal vai ajudar vocês, tá bom? Legal. Bom, então a gente fez aqui o que é o NDC. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre as novidades do Netwix Auditor 9.95, que a maioria de vocês deve ter aí na infraestrutura de vocês, né? A maioria de vocês, pelo que eu estou vendo aqui no chat, são clientes da Icon. Então, essa é a parte que mais teve atualizações e que a gente agora vai conhecer quais são. Legal. Então, o primeiro foi ali para o NDC, Netwix Data Classification, os novos relatórios para o SharePoint Online. E agora, para o Netwix Auditor, a gente teve uma série de melhoramentos, vamos colocar assim, e de algumas coisas que mudaram com essa nova versão. Então, se você ainda tem a versão 9.8 ou 9.9, atualize para 9.95 para você poder ter acesso a essas novas features, tá? A atualização ela é super simples, super fácil. Você só precisa fazer a instalação por cima, se você estiver usando a versão 9.9, e no caso da versão 9.8, a gente recomenda que você peça ajuda para a nossa equipe para fazer, só para garantir de que nada ali vai sair do padrão e de que vocês não vão perder nenhum dado. Mas da versão 9.9, você pode rodar o instalador por cima mesmo, e a atualização é feita de forma automática pelo próprio Netwix Auditor. Ok? Legal. Bom, o que a gente tem de novidade para o Netwix? A gente tem alguns novos relatórios para contas de AD. E esse relatório, ele é o User Account Attributes. O que isso significa? A gente agora, além de ter os relatórios de usuário, que todos vocês conhecem, a gente agora adicionou novos relatórios que mostram os atributos desses usuários. Então, era uma necessidade que nossos clientes tinham e que agora a gente está atendendo. Se eu for aqui no meu Netwix Auditor, né, só para lembrar para vocês onde a gente está, quando eu abro o meu Netwix Auditor, lá no meu Home, clico em Reports e escolho aqui Active Directory. Venho aqui Active Directory State and Time e aqui eu consigo ver o relatório novo. User Accounts Attributes, ok? Se eu clicar 2 vezes, ele vai rodar o relatório para a gente e vai exibir uma lista com todos os seus usuários. Como no meu caso, eu não estou usando essa OU chamada Users, eu criei uma outra OU, eu vou colocar aqui uma porcentagem para que a gente possa procurar todas as contas ali em qualquer OU. Então, eu posso utilizar esses filtros a qualquer momento, né? Dependendo da minha necessidade. Se eu tiver mais de um plano de monitoramento do AD, eu posso selecionar o plano em questão aqui. E não se preocupe se você tem mais de um servidor, porque, como todos os relatórios do Netwix Auditor, eu aponto para o domínio e ele traz todos os servidores para a gente ali através do Replication. E aqui ele mostra para a gente os atributos. Então, essa primeira conta aqui seria uma conta de serviço que a gente utiliza nos nossos testes, e ele traz aqui as informações dessa conta. Então, observa que tem alguns dados aqui que são até interessantes, né? Como os membros, aliás, os grupos do qual esse usuário faz membro, qual que é a idade do password dele, se esse password expira ou não, a data que ele foi criado, inclusive o last logon. Isso ajuda você a identificar facilmente quem é aquele usuário com o qual você está olhando a auditoria ou você com qual você quer coletar mais informações. Então, né, só como uma suposição, o usuário fez uma modificação ali, você ficou com uma suspeita ou foi uma coisa meio que atípica, a primeira coisa que você vai procurar saber é quem é aquele usuário. Então, esse relatório pode te ajudar a entender quem são os seus usuários e quando você tiver uma auditoria, obviamente, vai te ajudar a entender quem é aquele usuário e talvez isso te ajude até a responder por que ele fez aquela mudança. Ok? Legal. Vamos agora para o próximo. Nós adicionamos aqui
nos relatórios de file server. A file server, né, como vocês sabem, no Netflix Auditor, a gente trata como todos os servidores de arquivos como se fosse uma coisa só. Então isso serve tanto para o file server, para Nutanix, para MC e NetApp. Então se você tiver todos eles, em todos eles você vai ter essas informações, que são os relatórios de permissão com atributos. Então, mais uma vez, né, nossos clientes tinham uma necessidade de rodar relatórios ali para o file server deles, mas entender quem é o usuário que está fazendo aquelas modificações. E para tornar isso mais fácil, no caso do file server, que é onde a gente requisita mais esse tipo de informação, todos os relatórios de permissões, eles possuem agora o campo with account details, ok? Então, quando antigamente a gente já tinha esse relatório de as permissões excessivas, né, vamos colocar assim, e de detalhes ali das permissões, a gente já tinha esses dois, mas agora a gente adicionou com account details. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, ele vai rodar o mesmo relatório de permissões para a gente, porém, neste caso, ele traz detalhes daquela conta. Então, ele traz aqui, nesse caso, o departamento, o gerente dessa pessoa e o título que está lá no AD para essa pessoa. No nosso caso aqui está vazio porque a gente não chegou a preencher isso no AD, tá? Mas se você tiver preenchido todos os campos certinhos, isso aqui vai aparecer para vocês. Então, agora você consegue saber quem é a pessoa com a qual você está lidando ali quando você está olhando para os relatórios. Ok? Legal. Bom, vamos lá. Mais uma mudança que a gente fez no Netflix Auditor. Essa é uma mudança mais estrutural, vamos colocar, né? As próximas 3 mudanças são mais estruturais, que é, nós fizemos uma mudança aqui para coleta de dados do Group Policy. Então, o Netflix Auditor para AD, ele tem o Logon Activity, ele tem o AD e tem o Group Policy. Então, a gente entende que esses 3 itens fazem parte da auditoria de AD. E no nosso caso, a auditoria do Group Policy era a cada 15 minutos, e agora ela mudou para a cada 10 minutos. Então, os seus relatórios, né, vão ser atualizados, as novas informações serão coletadas sempre a cada 10 minutos, ok? A gente adicionou o suporte para MC Unit, ok? E para o SQL Server 2019, então a gente já consegue estar atualizado aí com a nova versão do SQL Server, já pode incluir ele aí na auditoria de vocês. No caso do Netflix Auditor para VMware, a gente adicionou alguns relatórios que antes a gente não tinha de uma forma tão explícita, que são relatórios para tudo aquilo que foi movido ou renomeado. Deixa eu mostrar para vocês. Legal. Vamos lá. Cadê aqui meu VMware? No caso do VMware, a gente já tinha bastante relatório, mas a gente não tinha relatórios que mostrassem se as máquinas tinham sido movidas ou não. Então, quando você rodar relatórios de ao VMware Changes, por exemplo, ou alterações por objeto ou por usuário, nesses relatórios vai aparecer para vocês ali se o objeto foi movido ou se o objeto foi renomeado. No meu caso aqui não vai aparecer nada porque eu não tenho nenhuma estrutura de key de VMware para mostrar para vocês, mas isso está incluso agora dentro dos relatórios de Changes, tá? Ok, vamos para o próximo item. O próximo item é... isso aqui é bem legal. A gente agora adicionou o omitir usuários para os planos de AD e Logon direto no dashboard. Então, uma das solicitações dos nossos usuários, até de alguns aqui do próprio Brasil, foi de que antigamente, se eu queria excluir uma conta do meu monitoramento do AD ou de Logon, eu tinha que fazer isso através de um arquivo de TXT. E, claro, né, um pouco trabalhoso, meio chato de fazer. Agora a gente adicionou o suporte para que vocês façam isso diretamente dentro do plano de monitoramento de vocês. Como é que eu faço isso? Então eu vou lá no meu plano, escolho aqui Active Directory, por exemplo, vou pegar primeiro do AD, clico em editar Data Source, e aqui eu tenho agora mais 2 campos que antes a gente não tinha, que é o campo de Users e Objects. Então eu posso agora criar regras, né, excluir esses usuários através do users ou algum tipo de objeto específico que eu queira incluir ou excluir do meu monitoramento. Eu consigo fazer isso agora direto no dashboard do Netflix Auditor, que facilita bastante o trabalho para vocês, né? Então, é só marcar aqui que eu quero excluir usuários, clicar em adicionar e colocar ali o nome dos usuários que eu quero excluir. Para que serve isso? Às vezes você tem uma conta de serviço ou uma conta que ela fica funcionando só como uma conta para logon de algum serviço e ela fica gerando muito ruído no seu AD ou nos seus relatórios. Então você consegue agora excluir essas contas de forma mais fácil, sem impactar a sua auditoria que já está acontecendo e também agora de uma maneira muito mais simples porque é direto no console do Netflix Auditor. A mesma coisa a gente adicionou para o Group Policy. Então, dentro do Group Policy, por exemplo, se eu vier aqui em Edit Data Source,
ele me permite colocar aqui, cadê? Deixa eu ver se é do Group Policy mesmo, ou se eu tô... Ah, não é Group Policy, gente, desculpa, é Logon. Acontece aqui, Logon, perfeito. Aqui, tem um novo campo chamado Users, e você pode excluir agora usuários do monitoramento de Logon. Ah, mas qual é a diferença entre remover do Logon ou remover do AD? Então, vamos supor que você tem um usuário, esse usuário pode criar outros usuários no seu AD, mas ele também é utilizado como conta de serviço. Então, ele fica logando direto em várias plataformas e toda a atividade de logon dele vai aparecer para você no histórico dos seus relatórios. Você ainda quer saber se alguém utilizar essa conta para criar um usuário. Então, você não deve tirar ele do seu plano de monitoramento do AD. Você deve tirar ele apenas do logon, ok? Porque aí, dessa forma, você vai apenas excluir toda a atividade de logon desse usuário, e o que facilita para você depois nos relatórios de auditoria. Legal. E, por último, mais ou menos importante das alterações do 9.9.5, é que agora a gente adicionou a opção de você fazer subscrição para o dashboard do Behavior Anomalies. Então, a nossa dashboard aqui de alerta, né, das contas mais utilizadas ali e que podem apresentar uma ameaça para você, ou por estar sendo mal utilizada, ou por ter muita coisa ali que aquela conta faz, como aqui nos nossos exemplos. E eu tenho agora a opção de fazer uma assinatura dessa dashboard. O que significa isso? Eu posso receber as informações dessa dashboard direto no meu e-mail, ou até mesmo salvar numa pasta aqui, se eu escolher essa opção de Upload to a File Share. E aí, qual é a ideia? Antigamente, se você quisesse saber, eu quero ver agora, sei lá, nos últimos 7 dias, qual foi a conta que mais teve atividade, ou que mais disparou alertas dentro do meu ambiente. Então, você precisava acessar o Netflix Auditor e gerar um relatório, ou olhar a nossa dashboard ali do Behavior Anomalies. Agora, você pode simplesmente vir aqui, adicionar um recipiente, ou seja, posso colocar aqui o e-mail da pessoa que eu quero, ou do departamento que eu quero que vai receber essas informações, e posso colocar para receber uma vez por semana, por exemplo, uma vez por dia, e ele vai mandar ali a quantidade de pontos que aquele usuário ganhou no dia. Então você pode agora acompanhar de forma muito mais fácil, sem ter que ficar acessando a sua dashboard. Legal. Bom, deixa eu ir aqui para o meu início. E vamos avançar. Eu falei que ia mostrar um pouco para vocês do nosso User Activity Video. Alguns dos nossos clientes ainda não conhecem essa função. Eu dei uma explicada ali no começo, que é a gravação, na verdade, da área de trabalho do usuário. E isso é uma funcionalidade muito importante quando você tem servidores críticos, que você precisa manter esses servidores sempre funcionando, né? Porque é uma função crítica, mas você quer ter uma auditoria mais refinada. Então, algumas informações da auditoria eu simplesmente não consigo pegar via log. Então, isso acaba não aparecendo nos logs ou acaba não trazendo na auditoria padrão. Mas agora eu consigo, né? Eu tenho uma ferramenta que me ajuda a fazer isso e que pode ter detalhes do que o usuário fez durante aquela sessão em que ele estava conectado no servidor. Eu vou clicar aqui em relatórios, e lá nos relatórios eu posso vir aqui nessa chavinha, User Activity, e dentro dessa chavinha eu vou colocar aqui All User Activity. Vou clicar aqui no botãozinho View, ou eu clico duas vezes ali no nome do relatório. Legal, ele trouxe pra gente. Então aqui ele vai trazer várias informações do usuário que estava logado naquele momento, o nome do servidor que está na auditoria e o que ele estava mexendo. Então aqui, por exemplo, eu sei que o Alexandre Conceição, lá no servidor de auditoria 1, ele abriu o Internet Explorer. Não abriu página nenhuma, né, do D404 aqui, not found, mas ele abriu o nosso Internet Explorer. Logo em seguida, ele foi lá e mexeu no nosso console, aliás, um pouco antes, na verdade, ele mexeu no console de serviços. E aí o que é interessante? Eu estou vendo aqui o que aconteceu, eu posso clicar neste item e ele vai trazer o vídeo pra gente. Então ele estava falando que mexeu no console de serviços, aí o Alexandre está lá mexendo nos serviços, parando ou iniciando serviços. Ok? Esse vídeo aqui ele tem duração de 11 minutos, né? E é totalmente configurável. Tanto a pessoa que você quer monitorar, você pode escolher monitorar por usuário ou por grupos, e também a quantidade de tempo máxima que você quer ficar gravando aquele usuário. Também é possível você adicionar uma mensagem personalizada para quando o usuário acessar aquele servidor, ele ser informado de que ele está sendo gravado, ou você pode simplesmente remover essa opção. E aí o usuário não sabe que ele está sendo gravado. Ok? Eu acho que é só tudo isso. Se vocês precisarem de ajuda ou tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente.
Eu tô vendo que o pessoal tá mandando bastante pergunta aqui no chat pra gente, eu vou começar a responder para vocês, mas é essencial que vocês atualizem a plataforma de vocês, para que vocês tenham sempre o produto com todas as features, e claro, né, se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe, que a nossa equipe está sempre a postos para ajudar vocês. Temos aqui algumas perguntas. O César está perguntando, onde localiza o executável da atualização? Boa pergunta. Você pode mandar um e-mail para o suporte@icon e a gente vai te mandar o link para fazer o download, tá? Então, esse download ele é feito direto dos servidores da Netflix Auditor, tanto para garantir que aquele executável que você está pegando é seguro, quanto para garantir que, né, você está pegando a versão sempre mais recente. Então, é só mandar um e-mail para a gente e a gente disponibiliza para vocês. Vamos à próxima pergunta. Temos uma pergunta aqui da Maria, que está perguntando se tem API. Tem API, o Netflix Auditor trabalha com API, tanto o Netflix Auditor quanto o NDC. Ambos têm API, e no caso até do Netflix Auditor, a gente já tem essa API pronta para alguns sistemas. Uma próxima pergunta aqui do Kleber. Qual o limite de taxonomias que eu posso criar? Boa pergunta. Não existe um limite de taxonomias, tá? Você pode criar quantas taxonomias quanto você precisar. Eu vou aqui voltar para o NDC só para mostrar mais um pouquinho para vocês, que o pessoal está perguntando bastante ali sobre a taxonomia. Legal. A taxonomia, eu posso ter quantas eu quiser. Por padrão, o Netflix Auditor, ele já vem com, mas se não me engano, acho que umas 6 ou 8 taxonomias prontas. E você pode criar quantas você quiser. Mas eu posso criar uma sem ser para LGPD, para procurar num contrato da empresa, por exemplo? Pode. Eu posso criar uma para achar um nome de usuário, se eu quiser? Pode. Você pode criar taxonomia para o que você quiser e quantas taxonomias você quiser. Todas as taxonomias que você criar, elas vão ficar disponíveis para você dentro do seu servidor SQL, que a gente utiliza a infraestrutura da SQL junto com o NDC. Então aqui, por exemplo, no caso da nossa que nós criamos aqui, a LGPD, ela já está inclusa. Inclusive, eu posso exportar e importar essas taxonomias se eu quiser. Isso facilita o trabalho e facilita também na manutenção, porque se você precisar levar isso para um outro servidor, ou se você tiver 2 servidores de NDC para processar muitos arquivos, né? Você pode fazer a escalabilidade, vamos colocar assim, criando novos servidores como se fosse um serviço só. Você pode importar essas taxonomias para esses outros servidores. Vamos lá, mais perguntas? Aqui. Preciso instalar um Data Classification em cada ambiente que eu quero classificar os dados? Boa pergunta. Não preciso. O que eu preciso fazer eu preciso que este servidor, que é o meu Data Classification, no nosso caso esse é o DIT02, por exemplo, eu preciso que este servidor ele tenha acesso aos servidores que eu quero auditar. E a única coisa que eu vou fazer é clicar aqui em adicionar todos eles. Então, se eles forem visíveis para o servidor da auditoria, não tem problema nenhum, é só você adicionar aqui como se fosse um servidor diferente. Então, no nosso caso, eu adicionei um confidencial, que é um servidor, e adicionei um file server, que é um outro servidor. Tá? Então, eu não preciso fazer isso num lugar só. Vamos a mais perguntas. Os relatórios novos já vêm junto? Sim, os relatórios novos, pergunta aqui do Paulo. Os relatórios novos, é só fazer o update do Netflix Auditor para a próxima versão, que eles já vão estar disponíveis para vocês. Vocês não precisam fazer nenhum tipo de configuração adicional, tá? Só que, só tem um detalhe, se a sua versão for uma versão um pouco mais antiga do que a 9.8, a gente pede para que vocês entrem em contato com a nossa equipe para fazer esse update com a nossa equipe, para garantir que nenhum dos seus dados ou nenhum dos seus planos ali vão sofrer com essa mudança, tá? Mais uma pergunta, deixa eu ver, acho que eu tô ficando ali cego. Tá. Tenho as duas soluções, o Auditor e o Classification. Pergunta do Kleber, aliás. Preciso pagar algo a mais para funcionar a integração? Não. A integração do Netflix Data Classification e do Auditor, ela é nativa para quem já tem as duas ferramentas. A única coisa que você precisa fazer é habilitar isso. Então, a nossa equipe pode fazer isso com você. É um processo que leva 20 minutos ali. Porque toda a infraestrutura das duas ferramentas já estão prontas para receber essa integração. Então, essa é uma configuração que você precisa fazer no seu dashboard, lá no servidor do Netflix Auditor nesse caso, tá? Então, eu vou no servidor do Netflix e aponto para ele o servidor do NDC e essa integração passa a funcionar. E aí, aqueles relatórios que a gente viu ali,
vão aparecer para você lá nos seus reports, né? Ok? Vamos lá. O NDC tem uma pergunta aqui de novo. Tá, sobre a contratação dos módulos, né? Você pode contratar os módulos de forma independente, então eu posso comprar só o Google Drive, só o Box, posso contratar qualquer um desses. E claro, os seus relatórios dentro do Netflix Auditor, com essa integração, eles vão aparecer se você tiver o licenciamento deles no NDC. Então, funciona da seguinte maneira. Eu contratei o Netflix Auditor Data Classification e o Netflix Auditor, os dois, porém, no meu Data Classification, eu só contratei servidor de arquivos. Os relatórios para SharePoint vão funcionar? Não, porque no NDC você não tem o licenciamento para SharePoint. Então você tem que ter o licenciamento nos dois itens, tanto no Netflix Auditor quanto no Netflix Data Classification. Se você tiver os dois contratados, aí você pode fazer a integração. Ok? Vamos lá, temos mais perguntas. Ok, tem uma pergunta aqui do André, ele perguntou se os relatórios ficarem brancos. Se os relatórios, qualquer relatório da solução, tá? Se você rodar um relatório e o relatório ficar em branco, ou porque você não configurou o plano de forma adequada e aí ele não coletou dados para você, ou você tem algum outro problema ali com o teu servidor de dados. Então você precisa entrar em contato com a nossa equipe para te ajudar. E aí a gente vai te ajudar a sanar esse problema, tá? Só mandar um e-mail para o suporte@icon.com.br que isso vai gerar um ticket e você será atendido por um dos nossos especialistas. Bom, temos mais perguntas? Acho que não. Acho que eu respondi todo mundo já. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Esse relacionamento com os nossos clientes e parceiros é muito importante para a Icon. Espero que todos vocês tenham gostado da nossa sessão. E a gente vai promover mais sessões como essa para mostrar mais itens das nossas soluções, inclusive do Netflix Auditor, que tem bastante coisa, para ajudar sempre os nossos clientes a entender melhor a solução e poder utilizar ela de forma mais eficiente, tá bom? Ainda precisa de ajuda? Você pode entrar em contato conosco através do icon.zendesk.com e acessar a nossa base de conhecimento, ou através do e-mail suporte@icon.com.br, e dessa forma um ticket será gerado automaticamente. Ou ainda por telefone, no 2306-2990, e assim falar com o nosso especialista técnico. Muito obrigado!